Seja bem-vindo ao Odontologia Prática de hoje. Hoje a gente está inaugurando um novo estúdio, comemorando 50 mil inscritos aqui do canal. E a gente vai ter uma série de vídeos muito especiais para te entregar o ouro. Cada vez mais eu vou dar dicas totalmente práticas para te trazer a alta performance no seu consultório. Eu vou te ajudar cada dia mais com dicas preciosas para a gente evoluir juntos. Todo dia eu busco dicas que me ajudam no meu dia a dia. E hoje eu vou falar os principais erros que eu já cometi com facetas em resina e não cometo mais, ok? Essas dicas vão lhe ajudar a prevenir muito os seus erros futuros. Então se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo aí, que hoje eu vou te dar dicas valiosíssimas, muito importantes, tá? Que mudaram a forma como eu trabalho com resina. Dessa forma você previne muitos erros e eu quero te ajudar com isso. Então, bora pro vídeo? Vamos lá, vou te mostrar várias informações muito valiosas para você não errar mais nas suas facetas. Eu vou te falar com autoridade mesmo de que eu já errei e eu previno erros. Então eu sempre tento refinar a minha técnica e eu vou te cortar caminhos, beleza? Lembrando que todo dia tem vídeo short aqui no canal. O que é isso? São vídeos curtos. Procura short aí no YouTube, no meu canal aqui, que tem várias dicas, vários casos clínicos, e eu respondo também diariamente lá no Instagram, dr.rafael.gado, várias dicas que te ajudam no dia a dia com casos clínicos e como você quiser, ok? Então vamos lá, quais são as 7 dicas? Eu fiz até uma colinha aqui muito especial que vai ajudar bastante você. Primeiro, eu fotografo e faço vídeos curtos de planejamento inicial e final dos meus tratamentos. Ok, mas para que serve isso? Primeiro, nos vídeos iniciais você vai ver o que você pode melhorar no sorriso desse paciente, ok? Então você vai ver as limitações e o que você consegue melhorar. Como que eu digo limitações? Às vezes esse paciente ele tem diferenças gengivais, ele tem uma mordida inclinada e depois que você faz, ele tem um desvio de linha média, e depois que você faz o tratamento, o paciente começa a ver: ô doutor, você deixou torta a minha linha média, você deixou torta a minha mordida. Então muito cuidado com isso. Os vídeos e as fotos eles vão me ajudar a verificar com mais exatidão, com mais calma os problemas bucais que ocorrem ali. Isso é no antes. E no depois? O depois é para a gente refinar a nossa anatomia e ver os erros e o que a gente pode melhorar. Para isso serve um vídeo do depois e ainda para a gente publicar nas mídias sociais. Então tem vezes que eu faço um vídeo quando eu finalizo o caso e eu publico, por isso que é legal você me acompanhar lá no Instagram, mas eu não finalizei o caso, ok? Mas o mais importante é que eu estou verificando o que eu posso melhorar naquele caso, né? Então, essa é uma dica simples, prática e funcional. Mas uma dica muito valiosa que eu quero que vocês botem em prática é o planejamento, tá? É as guias de planejamento. Primeiro, você tem que ver se o paciente tem bruxismo. Isso é muito importante. E você vê se ele tem muitos desgastes posteriores. Muitas reabilitações eu faço reabilitando os dentes posteriores, as oclusões dele, a mastigação do paciente, para mim poder reabilitar os anteriores. Então isso é uma falha, ok? Eu estou fazendo só a parte estética. Pois bem, tem vezes que esse paciente tem muito desgaste e vai sobrecarregar a parte anterior. Por que será que ele tem desgaste nos caninos? Ele tem perda de guia canina? Ele tem centrais curtos? Porque ele tem desgaste nos dentes posteriores. Então eu sempre falo que a boca do paciente ela é uma engrenagem,
né? Então, se você não ajusta essa engrenagem em todas as etapas, você vai ter falhas. Então, previna as falhas, reabilite os posteriores, se ele tem problema, e faça os anteriores. Mas o mais importante ainda, não falando de oclusão, é o planejamento, as guias, tá? Eu nunca faço quase casos sem guias, tá? Eu não faço mais casos a mãos livres. E você que está iniciando, não faça sem guias. Por quê? Porque ela vai prevenir erros, tá? A maioria das vezes, ou eu mando para laboratório, ou a maioria das vezes eu faço a guia. Eu faço a minha guia modificada. Mas como isso, doutor? Você não manda encerar? Não, eu economizo de 10 a 20% em um tratamento, porque eu faço uma guia modificada em DEX. Eu planejo meus casos, eu vejo o vídeo, eu sei o que é melhor para o tamanho do dente daquele paciente, eu sei o que vai encaixar para o sorriso daquele paciente. Então, a maioria das vezes, faço uma guia, tá? Então, por que você não deve fazer sem guias? Então, legal falar dos erros, né? Tá? Falei dos erros da fotografia, que você vai ver os erros que você faz, e os erros no planejamento. Um belo exemplo é a translucidez. Se você não tem uma guia, às vezes você vai fazer uma espessura maior de resina para translucidez. Consequentemente, vai ter erros de translucidez naqueles incisivos, né, tá? Outra coisa, você não vai conseguir fazer um ralo incisal. Eu quero fazer aquele ralo lindo incisal. Pois bem, se você não faz uma guia, como que você vai fazer o ralo incisal? Você vai estar errando a espessura da cunha palatina. Você vai estar fazendo o ralo incisal. Na hora do acabamento vai dar diferença no acabamento. Consequentemente, você vai ter um dente com ralo incisal, um sem, com ralo incisal, um sem. Aí não dá certo. Então faça guias, tá? Aprenda as guias modificadas, mande para o laboratório se você não tem experiência com planejamento, mas vai fazer diferença. E principalmente as guias de desoclusão, né? Se você faz a mãos livres, às vezes você não consegue fazer uma boa guia de desoclusão. Então, se você já tem experiência, tudo bem. Então, previna esse erro. Outro erro que eu não cometo mais é a escolha do adesivo. Parece simples, parece besta, mas é bem importante. Eu só uso ácido e adesivo de qualidade para fazer facetas em resina. Então, separe um ácido de qualidade. Eu só uso da DSP White ou da Ultradent. São dois adesivos, dois ácidos, os melhores ácidos do mercado, tá? Da DSP White e da Ultradent. Então, vale a pena você utilizar esse tipo de ácido. E qual adesivo eu utilizo hoje em dia? Eu utilizo o OptiBond FL da Care. Ele é o padrão ouro para esmalte, tá? Então ele é adesivo com carga. Então, se ocorrer lascamento, soltar uma faceta, não vai ser com esse adesivo, com certeza. E ele rende. Doutor, mas eu vi que é R$300 cada frasco, eu tenho que comprar 2 frascos. Pois bem, ele dura. Cara, ele é um adesivo que dura mesmo, tá? Depois que eu comecei a utilizar ele rende assim 1 ano, um frasco. Porque você tem que ter cuidado. Você vai primeiro aplicar o primer no dente, tá? Você vai aplicar o ácido, ok? 15 segundos em esmalte, 10 segundos, 10 a 15 segundos em dentina, lava muito bem e você vai aplicar o primer, tá? Você vai esfregar muito bem esse primer. Por quê? Porque ele vai estar dando início à sua adesão. Então eu passo o primer, deixo agir, depois eu tiro, evaporo muito bem ele, tá? Eu deixo agir 30 a 40 segundos, deixo evaporar bem ele. Depois eu vou esfregar muito bem o adesivo. Assim eu vou ter uma ótima adesão, tá? Mesma coisa, vou tirar muito bem o solvente, aí eu vou polimerizar. Assim você vai prevenir falhas, tá? Um erro muito frequente também é a escolha da resina para cunha palatina. Vou falar um pouquinho de resinas agora. Você tem que utilizar
uma resina microhíbrida, uma resina com resistência de carga, tá? Eu estou usando resinas nanohíbridas e estou tendo lascamento. Previna, não utilize. A Z350 é uma resina nanohíbrida. Se você está tendo problemas com ela, não utilize mais. Eu não estou tendo problemas com ela e eu uso já há um bom tempo, continue utilizando. Por quê? Porque você não está tendo nenhum erro em nenhuma etapa, tá? Mas a prevenção é o melhor caminho. Então, hoje em dia eu uso a Transopal da Empress Direct, ou as Trans 30, tá? Ou a Trans 20 da Empress Direct, porque são resinas com carga maior. Consequentemente, ela vai me dar uma resistência maior. Só pode utilizar essa resina? Não, tem várias resinas. Tem a PCE da Poific, que é uma resina com carga extra, que ela é para dentes posteriores, mas você pode utilizar para anteriores, tá? Então tem várias resinas com carga que vão trazer uma prevenção, porque vão fazer a guia de desoclusão. Ali que chega a força. Então, ali que você tem que prevenir, tá? Um detalhe muito importante que eu não utilizo mais, quase não utilizo, é o umidificador de resina para finalizar a minha faceta, tá? Uma vez eu vi um professor falando, eu já utilizava há um bom tempo os umidificadores, mas você pode ter manchamentos com o passar dos anos. Então, geralmente, eu utilizo o umidificador só quando eu estou utilizando uma resina pegajosa, mas não na camada final ou mais na área cervical, tá? Com muito cuidado, muito sutil, eu aplico na luva e daí vou umidificar e muito pouquinho, tá? Às vezes eu utilizo, tá? Mais para restaurações classe 4, mas muito pouco. Eu prefiro hoje em dia trabalhar com espátula de borracha associando a pincel e espátulas bem retas. Por quê? Porque eu consigo uniformizar muito bem a minha resina, eu consigo compactar ela. Consequentemente, a minha faceta ela vai ter uma uniformidade maior nessa camada final. Outra dica muito importante é refinar a anatomia. Hoje em dia eu dou muito valor para a anatomia, tá? Então às vezes eu cometia erros anatômicos que fazem com que a sua faceta ela fique feia, ela fique artificial. Então o grande segredo para prevenir esse erro é você fazer ângulos arredondados. Ângulos arredondados, dentes naturais, tá? Então como que eu faço isso? Na hora do acabamento, eu crio micro áreas, ok? Mas como assim, doutor? Micro áreas. São micro áreas de acabamento. Essas áreas eu verifico mais de uma vez para prevenir erros, tá? Então, a gente vai criando micro áreas de acabamento e na hora do acabamento eu vou ver, essa área está arredondada, essa área está faltando ângulo, essa área tem volume, assim por diante. Assim você vai prevenir erros anatômicos e os seus trabalhos cada vez vão se tornar mais naturais. Um erro que eu não faço mais e eu quero que você não faça é fazer a textura com pontas diamantadas de grosso calibre, tá? Eu via o Felipe Bezerra fazendo aquela textura linda, sobrecarregada, tá? E depois passava as pontas de polimento e tinha um bom polimento. Mas o que acontece? Com o tempo, essas áreas elas são de difícil higiene do paciente, tá? Então, hoje em dia eu não faço textura com diamantadas de grosso calibre, tá? As minhas áreas de anatomia secundária eu não faço mais com diamantadas. Ok, mas com o que você faz? Eu faço com multilaminadas. As multilaminadas elas previnem áreas de riscamento na resina, tá? Você tem que pensar que você atende pessoas com boa higiene e pessoas com mais ou menos higiene, né, tá? Então eles não vão ter uma boa higiene com o passar dos anos. E é uma área que pode manchar com o passar do tempo, ok? Ontem eu vi um vídeo do Pascal Magnani, que ele é um mestre assim do mimetismo no mundo, né?
Ele criou várias técnicas e eu vi ele fazendo uma faceta com uma textura sobrecarregada. Cara, você pode fazer, mas com diamantado. Mas o paciente, olha, ele tem que ter muita boa higiene, tá? Então, pelo meu acompanhamento, que eu vejo assim, acho que não é legal você fazer uma textura assim. E uma área que me perguntam muito é sobre a área cervical. Doutor, eu estou errando na área cervical. Qual que é o segredo de fazer o acabamento na área cervical? Primeiro, eu utilizo fio afastador. Eu já falei para você. Uma época eu não utilizava, tá? Então, utilizar fio afastador 000 ou você pode utilizar a fita de PVC, né? Aquela fitinha de PVC enroladinha e colocar dentro do suco. Essa é uma ótima dica também. Na área cervical, eu sempre trabalhava com diamantadas de grosso calibre também, para fazer da 2200 para fazer o acabamento cervical. Hoje em dia eu acabo não passando esse tipo de broca na cervical, eu só passo pontas FF ou multilaminadas. Até no meu kit de polimento que tem na DH Pro, ele tem uma multilaminada incrível, ela traz uma inclinação perfeita para a área cervical e para você fazer o acabamento cervical. E ainda naquela área, além de eu passar as pontas de borracha, no meu kit de polimento hoje em dia, eu agreguei uma taça de borracha para acabamento. Então essa taça ela tem o poder de entrar dentro do suco com a pasta de polimento diamantada e trazer um ótimo polimento na cervical, evitando manchamentos nessa área, ok? Então é uma área sempre de dificuldade de polimento, né? Então é uma área que eu tenho muito cuidado, principalmente também nas ameias. Essa taça ela consegue abraçar todo o dente. Então nas ameias eu utilizo muito pontas espirais que tem no meu kit, que são incríveis, tá? As duas pontas que tem no meu kit, se você comprar elas, tá? E utiliza o cupom que tem aqui na descrição, que você vai utilizar para comprar o kit. Olha, são pontas que elas trazem um altíssimo brilho de porcelana. Então as espirais e a taça de borracha abraçando todo o dente, ok? Muita informação valiosa hoje. Espero que você teste na prática. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora, teste na prática.